Olá, estou ao vivo. Olá, sejam muito bem-vindos. Eu sou Adriana Dutra e estou aqui nessa live que é uma programação oficial do Festival Mulheres Mais. Vamos vendo as pessoas que... Vou botar meu óculos que eu consigo ver melhor. Tudo bem, pessoal? Sejam bem-vindos. Boa noite. Eu sou Adriana Dutra, mais uma vez, sou a diretora e curadora do Festival Mulheres Mais, junto com Cláudia Dutra e Viviane Spinelli. Olá, boa noite. Essa live faz parte da programação oficial do segundo Festival Mulheres Mais, que está acontecendo nesse momento até o dia 18 de abril, na nossa plataforma infi.online. Um festival que tem uma programação bastante vasta, com diretor, com lives, com debates, com 56 filmes de diretoras brasileiras, mulheres. Então é muito orgulho de poder exibir o filme de mulheres tão talentosas. Toda a nossa programação é gratuita, está disponível na nossa plataforma. Basta você fazer uma conta e poder acessar filmes incríveis. Eu acho importante sempre mencionar que esse festival só foi possível por conta da Lei Aldir Blanc, do apoio que nós tivemos da Secretaria de Economia Criativa, de Cultura do Estado do Rio de Janeiro, pelo apoio que nós tivemos da Titânio Filmes, da Garcia Family Foundation, das nossas embaixadoras da Infinito, Liliane Kawase, Laura Fernandes, nossa querida Laura Fernandes, minha amiga querida, e Renata Garcia. Muito obrigada a todos vocês que apoiam as iniciativas da Infinito e principalmente esse festival tão importante para a cinematografia brasileira, feita por mulheres. Hoje eu vou conversar com duas potências do audiovisual brasileiro, duas mulheres que dirigem e que são muito importantes e que eu, pessoalmente, admiro imensamente. Vou conversar com a Jean Sganzerla, que é a diretora de Mulher Oceano, que é um filme que hoje vai ser exibido às 20 horas, assim que terminar a nossa live a gente vai exibir o filme. E logo depois da Jean Sganzerla, eu vou conversar com a Joyce Prado, maravilhosa, diretora do documentário Chico Rei Entre Nós. Então a gente vai dividir o papo em duas etapas, tá? Eu vou chamar primeiro a Jean. Vamos lá, pessoal. Ei, querida, já está aqui, que legal. Vou tirar meu óculos, eu vou só botar óculos na hora que... Ai! Querida, tudo bom, Adriana? Prazer estar aqui com você, com o público. Uma alegria enorme estar com Mulher Oceano no seu festival. Que honra, Dinha. Seu filme me tocou profundamente. Muito obrigada por confiar na gente e exibir seu filme tão importante, tão lindo. Conta para as pessoas que estão aqui, conta o seu filme, conta a sinopse do seu filme, para dar uma palhinha da história do filme, por Vamos favor. lá. É um filme sobre duas mulheres. Uma mulher que está em Tóquio, na verdade ela acaba de se mudar para lá, ela é casada com um diplomata brasileiro, e que ela começa a rever a vida dela. Ela é uma escritora, e essa escritora, antes de sair do Brasil, ela vê uma imagem no mar, ela vê um grupo de nadadores nadando, se preparando para uma travessia, e aquela imagem fica na cabeça dela. E o filme começa a ir sobre esse caminho, sobre mulheres que nadam, uma relação com o mar. Então o filme conta duas histórias. Uma história que se passa em Tóquio, dessa escritora que ela conhece um japonês e a sua experiência com a cultura asiática, com o Japão, e as transformações que ela vai vivendo lá. E a história que ela começa a escrever, que é sobre o mar. E ao mesmo tempo uma história no Rio de Janeiro, de uma nadadora, de uma carioca, que está se preparando para uma travessia de 35 quilômetros dentro do mar. E o mar a chama. O mar conecta essas duas mulheres. O mar é a intersecção entre essas duas histórias. Então é um filme sobre a natureza, sobre nós mesmos, sobre o mergulho na mulher, a mulher descobrindo a sua força, a sua potência, é sobre o autodescobrimento, encontrando o seu verdadeiro lugar. E ao mesmo tempo é um filme sobre nós mesmos, a vida, o mar,
o desconhecido, enfim. Eu vou deixar em aberto porque eu acho que tem muitas camadas e muitas possibilidades de leitura. O filme me tocou profundamente. É um filme, ele me parece, ele fala um pouco das sutilezas da alma feminina, né? Ele é muito profundo, ele é muito delicado. É um filme, você vê ali a camada feminina, né? A dimensão feminina na direção, na história. Como é que surge essa história para você? É um filme justamente, absolutamente feminino, quase, assim. Exatamente. Ele é escrito por duas mulheres, eu escrevi junto com a Vana Medeiros, que é uma roteirista aqui de São Paulo. Nós escrevemos juntos essa história, foi um processo alucinante, assim, a gente escreveu de uma forma muito veloz, que normalmente o roteiro ele leva um processo às vezes mais demorado, mas foi um ato tão urgente da minha parte de querer fazer esse filme, de dirigi-lo, que a gente mergulhou absolutamente, assim, exclusivamente nisso, e aí eu fui filmar no Japão, em Tóquio, e me cerquei de pessoas incríveis e, sobretudo, mulheres. É um filme que tem, talvez 80% dele é composto por mulheres em diversas áreas. A assistente de direção, né, uma mulher, a colorista do filme lá na finalização, uma mulher, a montadora, a assistente de montagem, a diretora de arte, ao mesmo tempo que tem figuras masculinas incríveis e essenciais. Então eu convido os homens a fazerem parte desse projeto. Mas é um filme, sobretudo, feminino. E são dois personagens centrais femininos. É uma história baseada na mulher, ou seja, nas questões da mulher buscando encontrar a sua verdadeira essência, seu espaço, e dando espaço para dois personagens protagonistas femininos. Que a gente precisa muito desse protagonismo feminino no audiovisual, né? Porque demorou. A gente vai chegar lá. Mas no seu filme, por que o Japão? Como é que foi a coisa do Japão? Como é que o Japão surge? A personagem, pela história, a personagem se muda para lá, mas por que o Japão? Eu tenho um fascínio pelo Japão, pela cultura, digamos, pela cultura oriental como um todo, mas sobretudo a cultura japonesa mesmo, o shintoísmo, a forma como eles... O shintoísmo, para quem não sabe o que o shintoísmo é uma religião que reverencia a natureza. Então eu queria trazer o mar, eu queria falar sobre o mar, essa profundidade, esse local que você vai, que é absolutamente acolhedor, né? O mar você pode entrar e ser um lugar carinhoso, afetivo, uma água quentinha, uma água protetora, e pode ser absolutamente avassaladora, abismal, profunda, perigosa. E eu sinto, para mim, Jim, o mar tem realmente eu tenho essas duas relações com o mar. Eu sou apaixonada pelo mar e ao mesmo tempo tenho medo do mar. Então, queria trazer esse fenômeno da natureza que é o mar. E no Japão é uma ilha, né? É um país que é cercado por água e ao mesmo tempo eles têm uma forma muito particular de lidar com um fenômeno que é o tsunami, que é uma catástrofe. E eles lidam isso de uma forma muito sábia, muito profunda, muito estranha. E aquilo me fascinou. Como é que é aquela onda que destrói tudo e como é que aquele povo consegue se reconstruir com algo tão feroz e tão poderoso que vem da natureza. E eu queria que a natureza também tivesse esse papel central, quase como um personagem. O mar, ele é um personagem central, junto com essas duas mulheres, e também queria a própria natureza, como eu filmei essa natureza. Às vezes a natureza ela parece contemplativa, mas ela está quase nos revelando algo. Então as imagens do filme, a poética do filme, né? A poética é quase como uma dramaturgia, a plasticidade do filme tivesse essa força mesmo. E eu queria filmar a natureza como algo muito potente e muito poderoso. E eu sinto que o shintoísmo, que é essa religião que reverencia a natureza, ou seja, o mar, ele é uma entidade como pra gente é através da Iemanjá, lá também tem sua divindade que cultua o mar. Eu queria que o shintoísmo entrasse de alguma forma nas imagens que as pessoas acham que é o budismo, que são esses templos que aparecem lá, mas entrasse com uma força no segundo plano e que fosse preenchendo as camadas desse filme. Não, é espetacular. Eu tive no Japão em 2019 e sei exatamente o que você está falando. É um local muito forte, uma cultura muito evidente, assim, e eu vi nas suas locações, eu me vi lá, sabe? Eu passei por todos aqueles lugares, assim, foi tão especial.
e muito bem filmado. Foi difícil você conseguir os permits para filmar? Como é que foi? Porque foi muito bem filmado e você conseguiu os lugares mais, né, que são mais os cartões postais, né, do país, enfim, de Tóquio. Como é que foi? Exatamente, Adriana. Foi um processo interessante, assim, porque eu fui fazendo toda a pesquisa de locação, foi uma escolha minha, onde a gente ia filmar enquanto a gente escrevia esse roteiro. E eu queria filmar esses dois lados do país, do Japão, né? Um lado, como você mesmo disse, que você reconhece através de quase de imagem do inconsciente, né, que a gente vê em programas, em que a gente tem o nosso imaginário do Japão, que são aqueles luminosos, aquela cidade, né, absolutamente tecnológica, e ao mesmo tempo trazer o lado quase bairrista do Japão, né, de Tóquio, as ruelas, o lado íntimo, um Japão que a gente não encontra em todo lugar, que é apresentado por esse escritor. Tem um personagem, para quem não conhece, tem um escritor que apresenta a cidade para a escritora. Então você meio que é conduzido por esse país, por essa cidade íntima e ao mesmo tempo tão grandiosa. E a produção foi interessante, assim, porque o japonês ele é muito, muito diferente da gente. Eles não entendem uma palavra que pra gente faz parte do nosso jeito de ser, que é improviso. Não existe essa palavra, olha, damos um jeitinho, hoje choveu amanhã. Não existe essa, não existe, eles não entendem, não é por mal, não é porque são inflexíveis, eles não entendem isso. Então é tudo programado com muita, 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 muita antecedência. E o filme não foi feito com tanta antecedência. Ele foi feito com um tempo razoável, mas para o Japão era pouquíssimo, digamos assim. Mas eu acredito também que existe um Deus no cinema e que ele abençoou esse filme. Então as pessoas abraçavam, todas que conheciam e liam sobre, se apaixonavam, dizendo, não, eu quero que você filme aqui, me convidavam, tinha toda uma abertura. E todos os produtores que eu fui contactando, que eram alguns brasileiros e que moravam muitos anos lá, eles iam se apaixonando. E eu fui me encantando cada vez mais com o próprio Brasil, ou seja, com essas pessoas que saíram do país e foram morar lá, e que estavam realmente com um outro jeito de ser, que é interessante, foram afetadas pela cultura e pelo jeito de viver no Japão, e menos aceleradas, e um jeito de lidar com um mundo muito particular, talvez até mais espiritualizadas, não sei. E ao mesmo tempo encantada com tudo que ia acontecendo, com toda a diversidade que existe, mas com muita fluidez. Voltou de novo, né? Não, então tá aqui, Voltou? estamos bem, voltamos. Perfeito. Eu acho que teve uma ligação que entrou e caiu. Ah, faz E parte. então foi, exato. E aí foi um processo foi muito incrível, assim. Eu voltei apaixonada e vontade de fazer muitas histórias com o Japão, enfim, fiquei encantada. E a gente filmou não só em Tóquio, a gente filmou, para quem não viu o filme, tem uma região que a gente filma que é perto do mar, que é no mar onde as amas vão aparecer no filme. Quero falar sobre essas amas. E e é uma região que a gente vai de trem-bala, enfim, não é pertinhozinho de Tóquio, não. São umas. Passa pelo Monte Fuji, lá longe. Eu falei, Monte Fuji, eu fiz peguei o mesmo o trem-bala para fazer também para uma dessas cidadezinhas. Fui para Kyoto. Kyoto, é perto de Kyoto, na verdade. Osaka é um caminho, mas depois se segue com outro trem que já não é mais. Em Osaka? Você foi em Osaka? Fomos Osaka, mas chama Osatsu a cidade. Ah, tá. E dentro de Osatsu tem Toba, que é uma provínciazinha onde ficam essas amas. Pois é, porque o filme ele mistura ficção e documental. Tem um percentual de documental ali, e que é lindo, né? Me conta dessas mulheres, que coisa mais maravilhosa. Você ali, eu falei, gente, que coisa mais incrível aquilo. Aquilo foi fantástico. Foi exatamente o que você falou, Adriana. Eu não quis interferir na realidade delas. Eu queria que, de fato, viesse com esse olhar documental mesmo e que fosse a realidade delas. Então, essas mulheres, para quem não conhece, são mulheres que vivem para o mar. São mulheres que passam grande parte da vida delas dentro do mar. E elas aprenderam a mergulhar através da observação. Então, é algo que passou de mãe para filha, né? De geração para geração. E são mulheres que mergulham sem nada. Elas mergulham a 30 metros de profundidade, sem cilindro, sem nada, no alto inverno. E elas só não mergulham durante 3 meses no ano, quando assim, a água está congelante. Então, ao longo do ano inteiro, elas mergulham todos os dias. E tal é a relação delas com o mar, que às vezes está sol, e isso elas me disseram pessoalmente, assim, às vezes está sol, e elas botam a mão na água e falam, hoje eu não mergulho.
por uma intuição, por uma sensação que algo pode acontecer no mar. O conhecimento dos movimentos das marés, talvez possa aparecer um tubarão, eu não sei. Eu sei que elas respeitam assim profundamente. Então eu tinha esse risco o tempo todo de chegar lá com uma equipe e não conseguir filmar. Porque você se programa, mas pode ser que na hora não aconteça. E foi tudo, fluiu muito bem. E aí eu quis exatamente que funcionasse da forma como elas mergulham, sem interferir no horário que elas chegam para mergulhar. Elas se aquecem no fogo, então elas recebem aquele calor do fogo antes, elas sentam na fogueira. Eu não quero contar muito para as pessoas verem. É tão lindo. E depois elas vão e têm essa relação com o mar. Então são mulheres que passam, talvez, grande parte da vida delas dentro do mar, no fundo do mar. Então, e é um filme sobre isso também, sobre esse mergulho em nós mesmos e o mar, né? Então, como não ter as amas, né? Como não ter esse olhar dessas mulheres que tiram força do fundo do mar, já que eu estou falando sobre isso de alguma forma, através dos meus silêncios, através dessa mulher, né, do personagem, dessa mulher que está querendo se encontrar, encontrar sua força interior, encontrar sua própria voz. Ela está nesse casamento que, de uma certa forma, é um casamento bom, mas ao mesmo tempo está esmagando a criatividade dela, em busca de si mesmo, né? Eu acho que a gente vive muito esse momento nas nossas vidas, então é para trazer luz para isso. Ai, você trouxe lindamente, Jim. É Que bom. muito bonito. O filme é uma pérola, assim, sabe? Você é filha das artes, né? Você é filha da Helena Inês, do Rogério Sganzerla. O cinema está no seu sangue. De que maneira? E esse é o primeiro longa, esse é o primeiro longa. Você foi atriz, poxa, você é uma referência de atuação. A gente sempre exibiu filmes com você na frente das câmeras. Me conta dessa sua relação, dessa sua fonte de família, como é que isso impactou na sua vida e como é que impactou nesse filme. Sempre foi uma paixão, sabe, Adriana? Eu amo atuar, e para quem não viu o filme, eu, além de tudo, sou muito ousada, eu não só Eu escrevi, eu atuo, faço o personagem principal, e ainda por cima eu dirijo, né? Então, eu sempre amei atuar, e é uma Faz coisa dois personagens, Tim. que bom que ela está contando o spoiler completo, adorei. E é isso mesmo, a ousadia não foi pequena, né? E eu amo atuar. E para mim, assim, é uma. Como eu escrevi, eu pensei, como não fazer esse personagem? Porque eu já estava vivendo com ele, né? Apesar que eu já pensava o tempo todo como é que a gente ia filmar, pensando nos planos, nos enquadramentos, mas eu já estava pulsando junto com aquele personagem no momento que eu estava construindo ele junto com a Vanna. Então eu falei, eu vou atuar. E para mim, eu sempre estive no set com aquele olhar, como é que isso é feito? Como é que isso... Eu acho que essa pulga da direção sempre esteve em mim. Não sei se isso veio tá no meu DNA, se isso, da onde vem isso. Eu acho que talvez sim. Já tenha vindo no meu leite desde pequenininha, né? Eu sempre quis atuar. Eu escrevi pela vontade de dirigir. Então, estava ali em mim. Foi uma extensão de entender como é que você... um todo, eu já conheci o todo por esse lado aqui como atriz, e aí eu falei, agora eu vou fazer esse todo e poder me expressar de uma forma completa, que às vezes o ator não tem essa possibilidade porque pertence ao diretor, a voz, né, do filme. Então, foi essa minha vontade de querer dirigir, e eu dei essa iniciativa, assim. É claro que tenho as referências da minha mãe, que acompanha todos os processos dela como diretora, e sei como é que realmente um set de filmagem, eu conheço de trás para frente, frente para trás, mas foi algo que nasceu muito, muito forte. E esse é meu primeiro longa mesmo. E esse filme me deu não só o prêmio de melhor filme, que eu ganhei em 3 lugares, inclusive um em Portugal, como ganhei de melhor atriz no filme que eu dirigi. Então o filme já ganhou 6. Olha, que legal! É um barato. Eu achei divertidíssimo ganhar um prêmio de melhor atriz no filme que eu tinha dirigido a mim mesma. Então, foi muito Muito legal. bacana, muito bacana. Que esse foi o festival, foi aquele FEM, qual foi? Foi o FEM, foi o francês? Eu ganhei em Portugal, no Porto Film International Film A Porto Festival. FEM, é. Em Portugal, também ganhei no CinePE, ganhei 4 prêmios agora. E ganhei também em Santos Film International Film Festival, também foi um festival de feminino. E eu ganhei o melhor filme, prêmio de melhor filme, agora, 10 dias atrás. Que maravilha! É, Parabéns, merece muito. Agora, vem cá, você é atriz e você é diretora, onde bateu mais forte? Você acha que... Onde ficou o seu prazer, assim? Que você está nos dois, você vai
vai continuar atuando? Quer mais direção? Eu acho que eu tô nos dois, sabe, Adriana? Eu vou continuar, eu amo atuar e quero continuar. E já comecei a escrever meu próximo filme. Então já tô com ideia de filmar, se tudo der certo, nesse momento impossível do país, mas enfim, no ano que vem. Então já estou iniciando essa produção, já estou conversando sobre isso. Então eu acho, e ao mesmo tempo já escrevendo, pensando, eu tenho que fazer um personagem. Então a paixão é. Eu estou mordida pelos dois lados, sabe? Realmente é uma paixão mesmo. E Realmente é Mulher isso. Oceano, quanto tempo foi essa produção, assim, do momento que você começa a escrever, que você falou que você escreveu com a sua parceira, eu esqueci o nome dela, desculpe, Vana Medeiros. Vana Medeiros, me desculpe, minha gafe. Você escreveu com a Vana Medeiros, Relâmpago, uma produção que, né, vocês trabalharam muito bem juntos e foi rápido. Mas quanto tempo foi do momento que você escreve até a finalização do seu filme? Foi curto para a realidade brasileira, eu levei mais ou menos ao todo um ano e meio. O que Olha, é, genial! foi realmente bem curto. O filme foi montado velozmente, montado pela Karen Ackman, que também ganhou o prêmio. Ele, linda, Adoro Karen Ackman, maravilhosa, merece mesmo, porque é uma grande, faz um trabalho, acho que realmente muito sensível. E, e o que levou um tempo maior foi a finalização, a parte de pós, porque já estávamos entrando na pandemia, então tudo ficou mais moroso. Mas, de fato, foi um processo muito veloz. Quanto tempo você filmou? Que 2, 3 semanas? Mais. No Japão foi foram 28 dias. Jura? E Nossa! no Rio, 3 semanas. Então foi um tempo longuinho. Assim, Nossa! até depois eu falei, tem vontade de botar tudo. A gente filmou em Nara, uma região lindíssima, mas você vai, né, não adianta, você tem que condensar e contar aquela história. Então tem que ir cortando mesmo. Ficou muita coisa de fora. Tinha material bem legal. Que bom, né? Porque pra lá você não podia voltar para refilmar. Então você aproveita, exato. Você vai filmando mesmo. E foi muito incrível. Já sou das saudades, né? Não, genial. Quando eu vi o filme, eu falei, nossa, será, como é que foi filmar no Japão? Uma das coisas que eu fiquei mais impressionada. E, poxa, o filme ficou muito bem feito, muito bem, sabe, muito bem terminado, muito bem acabado. E você falou que usou praticamente, foram muitas mulheres na sua produção, né? Você falou que foram 90% de mulheres? Eu acho que isso, eu nunca contei assim, mas de 80 a 90, porque grande parte da equipe é toda de mulheres, assim, as cabeças, né? O diretor, eu falei, assistente de direção, a diretora de arte, a colorista, que né, às vezes é raro, às vezes a equipe toda da Quanta Post, que fez a pós-produção, boa parte era de mulheres. Eu fui encontrando muitas e muitas mulheres ao longo e foi uma maravilha. Eu ficava felicíssima porque eram ótimas profissionais e ficava mais feliz ainda de colocar mulheres nessas funções que alguns anos atrás a gente só encontrava com homem, né? Que era só aos homens. E você foi proposital a escolha dessas mulheres? Você falou assim, não, eu vou colocar, eu quero mulheres comigo. Você buscou mulheres ou as mulheres surgiram mesmo? Ou você foi uma combinação. Foi uma combinação. Sempre quando eu pedia uma dica, olha, eu estou procurando um assistente de direção, queria algumas pessoas, aí me davam 4 opções. Dessas 4, 2 eram mulheres, eu começava pelas mulheres. Eu queria as mulheres, queria sentir as mulheres, então tinha esse olhar, sem dúvida, para trazer mulheres, porque eu sentia que era essa a energia do filme e é isso que eu acredito. E deveria dar espaço para nós mulheres. Então é um filme sobretudo feminino. O tema e a sinergia foi maravilhosa? O trabalho entre... Foi, Adriana, deu muito certo, assim. Claro que tudo tem seus perrengues, tem seus percalços, tem processos cansativos, mas foi muito legal. Minha assistente de direção foi um braço direito e esquerdo, assim, e já era o fotógrafo quem fez a fotografia do filme, era um homem maravilhoso, claro, a trilha sonora era para outro homem, a mixagem, a edição sonora também foi para outro homem, mas homens incríveis também. Maravilha. Era a direção de fotografia de quem? É do André Guerreiro Lopes, ele é meu marido, é um cara... Gente, parabéns pelo marido, hein? É. Ele arrasa. Ele arrasa, ele arrasa. Ele é um poeta das imagens. É lindo. Ele é diretor na vida e também é ator. Então, a direção de fotografia para ele é uma extensão que ele faz assim, ele fala, André, é até chato, porque você é muito talentoso. Então, ele não faz porque ele quer trabalhar com fotografia, ele faz porque ele é muito bom. E aí, quando ele quer muito fazer o projeto, ele faz, sabe? Dá até raiva. Olha, nossa, ele arrasou num grau assim impressionante as imagens dele.
Muito bonito. Olha, eu tenho vamos ver, vamos abrir aqui para umas perguntas. Olha, a Vivi está falando aqui, Viviane Spinelli, que é uma das diretoras também do festival. Depois pode falar mais desse novo projeto? Vai também colocar mais mulheres nessa sua produção? Viviane está perguntando. Vou, Viviane. É um filme sobre mulheres, no caso, Opa. flertando com o thriller, é mais por aí. Também personagens femininos centrais, protagonistas, e um pouco de denúncia, mas num tom mais chamando a atenção o que acontece com as mulheres, a violência contra as mulheres. Mas sem perder a poesia, sem perder a delicadeza, mas trazendo a força e também a urgência do momento. E Muito importante. Também está escrevendo com a Wanda? Vana, isso. Com a Vana? Isso. A parceria funcionou, né? Funcionou. Olha, pessoal, quem quer mandar perguntas? Olha, estive nessa sessão. Olha, o Triste Plutão está dizendo aqui. Estive nessa sessão em Porto, foi lindo. Falando que esteve na sessão da exibição do seu filme em Porto. Que bom. A Miss Guimarães está dizendo aqui que tem uma vibe de Sofia Coppola. Pode ser, pode ser. Na verdade, a minha grande inspiração foi uma diretora japonesa, que ela é chamada Naomi Kawase. Ela filma muitíssimo bem a natureza. E ela foi assim o portal, sabe, em relação a filmar. Apesar que a Sofia também tem uma história parecida de uma ocidental que está lá e adora a Sofia. Mas acho que os filmes, eles dialogam de uma forma mais distante. Não sinto que são tão parecidos, sabe? Apesar de ter semelhanças ali, de se passarem em Tóquio e tudo mais. E dentro de todas as etapas que a gente trabalha numa realização de um longa-metragem, né? Desde o desenvolvimento até a finalização, qual das etapas te deixou mais feliz no processo do filme? Mais feliz? Eu diria que é quando o filme está pronto, Adriana. Quando eu recebi ele, sabe? Porque foi tudo um processo muito... Um parto, assim. Como todo parto é forte e é lindo, mas é forte, né? Então, para mim... Sofreu? Sofri muito. Eu sofro tanto fazendo meus filmes. É uma angústia. Eu sofro demais. Então, os cabelos brancos todos aparecem, é uma coisa assim, se sente, né? É uma força que vem, né? E filmando foi também, porque tudo é força. Para mim, atuar e dirigir foi uma das coisas... Foi incrível, mas foi absolutamente exaustivo. Eu falei, eu vou ter um piripaque. Eu achei que ia ter um piripaque, porque não existe aquele segundinho de descanso, né? Que o ator esperando no meu momento, o outro ator está ali, daqui a pouco vão me chamar. Não existe, porque a mente está o tempo todo em todas as funções. Então, quando eu não estou atuando, estava pensando em tudo que eu tinha que fazer. E mesmo atuando, estava com a mente também. Era um negócio meio esquizofrênico. A exaustão, né? Exaustão, a palavra é essa. Eu achei que eu estava no final assim... E aí, só que ao mesmo tempo, como você ama tanto aquilo ali, de alguma forma você também se alimenta. Eu ria e chorava revendo o material, porque ao mesmo tempo você fala, gente, ai que incrível, mas aí faltou isso. Muito exigente também, sou muito perfeccionista, então sofria com cada detalhe, porque estava um pouquinho diferente, mas depois ficava feliz com as soluções que eu ia encontrando. Então é um filho, né, que nasce, é um processo assim, muito louco, é maravilhoso, mas muito forte. E quando está pronto na tela, que a gente vai... Aí a felicidade suprema, né? É isso mesmo. A gente... Mesmo. E aí você sente, é para o resto da vida, vai ficar aí para minha filha, eu tenho uma filha, vai ficar para ela. Eu fiz minha obra com toda a beleza que tem, com as imperfeições, com tudo, né? Tá lá, ela tá lá. Então, ela vai ficar muito orgulhosa. Que bom. Olha, Jim, deixa mais uma pergunta para você. A gente daqui a pouco vai terminar para a Joyce entrar. Acho que a Joyce já está aqui com a gente assistindo. Aí, olha, o Renan Batista está perguntando como conciliar teatro e cinema. Qual dá mais prazer e qual dá mais trabalho? Boa pergunta. Eu acho que as duas artes dão muito trabalho, porque eu mergulho, eu sou meio obsessiva, talvez vocês tenham percebido isso. Eu mergulho profundamente no que eu estou fazendo. Então eu acho que é a última coisa que eu vou fazer na minha vida. Então eu fico assim completamente tomada. E talvez por isso às vezes dê certo por isso, porque é uma entrega tão grande, tão profunda de dentro, assim, que vem mesmo essa vontade de fazer, que teatro e cinema... os dois são são entregas gigantescas. Talvez nesse caso do filme, porque eu dirigi, então tinha
tamanho maior. No teatro eu nunca eu dirigi uma vez, só aí co-dirigi. Eu sempre atuo, então é uma outra relação, mas talvez essa que eu tinha a responsabilidade de todo foi o mergulho mais profundo. Mas ambas me dão muito prazer. Bacana, Jim. Tem mais uma pergunta aqui, olha. Como foi lidar com a atuação em diferentes línguas, em línguas diferentes? Como fizeram para a comunicação ficar tão orgânica? O Plutão está te perguntando, o triste Plutão. Boa pergunta. Eu tenho um bom domínio do inglês, mas é curioso que com a exaustão a língua parece que não sai, você começa a se atrapalhar no inglês, não sai, é uma coisa de louco, assim. E eu tinha trabalhado um pouco com esse ator, dirigindo ele antes por Zoom, né, pelo Skype, e depois ao vivo. E na hora de atuar, eu tinha que decorar as minhas falas, eu tinha que decorar escrevê-las em português, então tinha que lembrar inglês, dirigir, trazer a naturalidade. Era um processo, era um balé. Você é louca! Um balé, Loucura. ainda mais numa outra língua. Mas eu tenho esse parceiro incrível que é o André, que muito me conhece, sabe o que eu gosto. Então a gente tinha uma sintonia fina e muito rápida na direção, sabe? Às vezes, por exemplo, tem uma cena que eu queria filmar na rua, aquela locação que eu atravesso toda uma área, que é um mercado, que a gente mostra a cidade ali, e aparece um ônibusinho. E eu não tinha visto aquele ônibus e nem tinha escrito que apareceu um ônibus no roteiro, porque eu não sabia. E aí ele falou, de novo, rápido. Só que a velocidade que ele me deu o toque, que entrar o ônibus e que a gente repetir, foi tão rápida que eu rapidamente falei para ele, percebi a comunicação de muita intimidade, né? Exato. Aí o outro ator entendeu e a gente logo repetiu e deu tempo de pegar a câmera pegar o ônibus entrando em quadro. É isso, é uma intimidade muito maravilhosa. Então, eu optei por ter essa equipe reduzida e muito, muito sintonizada, porque isso faz a diferença. Quantas pessoas você tinha no set? Muito poucas. Em São Paulo, no Rio, eu tive uma equipe mínima, tipo 10 pessoas, 12 pessoas, super reduzida, e em Tóquio menos ainda. Às vezes 5 pessoas, 3 pessoas, só a equipe, sabe? Boom, assistente, os atores, mínimo. Até para não ser veloz e, sobretudo, para filmar nas ruas, que é uma coisa mais complexa. Que você não fechou nada, né? Você filmou com a rua acontecendo. Eu percebi que a câmera estava ali e vocês foram. Exatamente. Isso que deu muita verdade ao filme também, sabe? A atmosfera, você percebe, você sente a atmosfera da cidade, né? A vibe da cidade, enfim. Foi muito bacana. A proposta, trazer um pouco até de John Cassavetes, que é esse americano que filma com o que está acontecendo ao redor. Essa energia, essa pulsação. Olha, tem a pergunta da Renata. A Renan Batista. A pandemia atrapalhou muito a divulgação e exibição e a inscrição de prêmios do filme? Você acha que a pandemia atrapalhou? É óbvio que afetou, porque foi justamente nesse meio, e aí alguns festivais começaram a cair, outros começaram a virar online, foi um processo complexo. Assim. Eu entender o que ia virar, o que ia ser esse momento, né? Então foi um processo difícil, assim. Mas ao mesmo tempo eu aceitei o que estava acontecendo com o mundo e fui nessa jornada do filme ser exibido sobretudo online, porque ele foi feito e pensado para ser visto no cinema. O som é um som, tem um subwoofer, você sente a presença do mar. Aquelas imagens para você ver na tela, o mar te atravessando numa tela grande. E no computador, numa televisão, você não tem a mesma experiência. É incrível, mas não é igual. Então eu tive que aceitar o que o mundo estava me oferecendo, que é esse mundo hoje da pandemia, sem cinemas. Em Portugal foi visto numa tela grande, que até o nosso colega aí que está nos assistindo viu numa telona, mas foram poucas as pessoas que tiveram essa chance. E talvez no futuro voltem a ser exibidos os filmes, que não foram muito tempo, passaram por pouco tempo no cinema. Enfim, tem que entender e aceitar. E eu estou indo na maré, eu não estou indo contra a maré. Então, é aceitando a realidade que a gente tem na frente. E aí, o filme tocou nas pessoas, né? Ele, estando numa tela de computador, na televisão, ele chegou no coração, ele impacta. Então, pessoal, vocês que estão assistindo, convidem os amigos, venham. Hoje, às 8 horas, daqui a meia horinha, a gente vai exibir Mulher Oceano na inf.online. Venham gratuitamente. É a última exibição do festival, né? Isso aí. Quer convidar, Jim, as pessoas?
Melhor do que você é impossível, mas vou continuar aqui. Por favor, venham assistir. Uma chance linda de assistir no festival. Um festival sobre mulheres, para os homens, convidando todos. Venham assistir Mulher Oceano. Hoje às 8 horas. Querida, um prazer conversar com você. Sou sua fã. Obrigada pelo seu tempo. Eu sei que sua filhinha acabou de nascer, então obrigada por ter dividido seu tempo com ela, o nosso tempo aqui com ela. Prazer enorme estar aqui com vocês, querida. Um prazer de verdade, viu? Um beijo grande, parabéns por esse festival, vida longa para ele. Eu sou super sua fã de todos os outros festivais e agora desse. Então, Ai, obrigada, querida. Muito obrigada por estar com a gente. Fica um pouquinho mais, que agora eu vou chamar a Joyce Prado, tá bom? super beijo. Um beijo em todos. Beijo, querida. Muito bom ter você. Fica com a gente. Ficarei. Joyce, é você agora. Eu vou te chamar. Cadê você? Ai, meu Deus. Eu não posso me embaralhar aqui. Vamos lá. Joyce. Joyce, você tá aí, né? Eu vi você mais cedo. Peraí, eu vou botar você aqui, ó. Joyce. Joyce. Cadê? Pessoal, vocês estão... Alguém está vendo a Joyce? Joyce, fala um alô para mim aí, por favor. Você está vendo ela? Eu acho que você tem que sair, Di. Você tem que sair para ela entrar. Me falaram aqui. Beijo, queridos. Beijo, beijo, querida. queridona. Até. Beijo, obrigado por tudo. Beijo, Obrigada fica com a gente. Ficarei. Sai, mas fica. Combinado. Joyce, eu tô te vendo. Você tá me vendo, Joyce? Fala, alô, Adriana. Deixa eu ver aqui. Joyce está aí, não tá? Agora, peraí. Ah, aqui. Achei, tá aqui. Joyce. Vai entrar Joyce Prado, diretora de Chico Rei Entre Nós. Super documentário. Vocês têm que assistir. Peraí, deixa eu pegar. Ei, linda! Tudo bem? Tudo bem? Prazer. Obrigada por estar aqui com a gente agora nessa live, pelo seu filme maravilhoso. Eu que agradeço o convite. Já estou aqui no site, já fazendo a minha lista, porque aqui eu estou numa semana de finalização, mas já estou com uma lista do que eu quero assistir. Incluso esse filme lindo também, Mulher Oceano. Ah, Mulher Oceano é lindo. Quero assistir, ainda não vi. Me conta, Gostei olha, demais. você, assim, esse teu filme tocou meu coração, porque é de uma importância, principalmente no momento que a gente está vivendo. Conta quem é, me conta do seu filme, me conta a história do filme. Quem é o Chico Rei? Nossa, vamos lá. O filme, ele busca traçar esse paralelo, né, entre a trajetória do Chico Rei, que foi um rei congolês trazido escravizado para o Brasil, levado para Minas Gerais, que dentro do ciclo do ouro consegue conquistar sua alforria e alforriar a outros que também vieram de África com ele. E nesse processo ele começa o congado, que existe na cidade de Ouro Preto até hoje. E também faz a construção da igreja de Santa Efigênia, então ali na frente da Irmandade dos Homens Pretos, que é uma instituição que existe até hoje também. E aí a gente busca nesse documentário investigar a presença do Chico Rei, tanto na cidade de Ouro Preto, mas também partindo aqui para São Paulo, entendendo como esses temas, né, que a gente traz no filme, são temas que acontecem tanto em Ouro Preto, mas também em outras cidades do mundo, que é a gentrificação, que é a desigualdade social, que é as formas de organização social, as mobilizações sociais. Então tem muitas coisas que a gente vê em Ouro Preto, a gente pensa que só acontece numa cidade pequena, mas na verdade está dentro de um sistema maior que a gente vive, né? O filme parte da história, né, desse rei, do Chico Rei, e faz uma profunda reflexão sobre o Brasil, né? Sobre as estruturas de racismo, de história, das dificuldades sociais. O filme ele vai embora, ele é um legado. Me conta como é que surgiu a vontade de fazer esse filme. Como é que surge a necessidade em você de contar essa história? Esse projeto veio como um convite, né? Então, a Brothers Filmes tinha esse projeto
Eles fizeram uma primeira etapa de filmagem no ano de 2015, só que eles perceberam que o projeto precisava ser reestruturado em muitas frentes. Deixa eu fechar aqui, porque o cachorro tá... Pode ter cachorro. Daqui a pouco o meu começa também. Porque... É seu? Vai se animar junto. É É seu? meu, ele tá lá Se embaixo. quiser chamar ele, chama. Ele entra na live. Sim, qualquer coisa eu vou chamar ele. Chama ele, pode chamar. Mas daí eles decidiram reestruturar o projeto. Decidiram partir de uma estrutura de um documentário mais clássico, no sentido de qual é o perfil das pessoas que vão falar e vão contar essa história, né? Saindo do lugar de especialistas ou de uma certa investigação de uma historicidade oficial. E aí a gente reestrutura para buscar ouvir e escutar as pessoas que seguem presentes nos espaços que Chico Rei viveu. E isso mudou muito da abordagem de direção e também da abordagem de construção de equipe. Então, quando eles decidem mudar o projeto, eles também decidem reestruturar a equipe. E aí que eles buscam pessoas de direção, pessoas negras que estejam na área de direção, chegam até o meu trabalho e tem uma conexão muito forte, porque eu já tinha um interesse e já tenho um interesse nessa investigação sobre como biografar pessoas póstumas, como fazer esse encontro entre presente e passado em tela, e com todos esses desafios também do que é falado sobre a historicidade negra dentro de um período que a gente não tem os nossos registros dentro do que é dito uma história oficial, né? E o documentário tem a força da oralidade e tem a possibilidade de registrar a oralidade. E aí a Laura Barzotto, que também é produtora executiva do filme, teve todo esse movimento, e eu acabei aproximando pessoas que eu já tenho uma trajetória de construção de trabalho juntas, que é a diretora de fotografia, que é a Nuna, a técnica de som direto. Então a gente também fiquei escutando a entrevista aqui, a fala da Dijin, e fiquei me identificando muito, assim, com toda essa questão de uma equipe reduzida, mas também da aproximação de pessoas que apostem no projeto e se dediquem e se comprometam com o projeto, assim, isso foi bem fundamental. Eu vi que o projeto ele foi feito sem nenhum dinheiro público, né? Não, ele é totalmente independente e de investimento da produtora, assim, de desejar fazer esse primeiro longa-metragem para justamente se posicionar, né, dentro do que é a nossa área de cinema. A gente sabe o quanto isso é relevante para a produtora, um primeiro longa-metragem, né, define muito da trajetória, e até por ser um filme tão independente, a gente também tem um baixo orçamento, e por isso que foi muito importante contar com pessoas que já trabalhavam comigo anteriormente também, né? Que a gente veja como uma possibilidade, e eu acho que o que é importante também dentro dessa relação eu tive uma liberdade criativa muito grande. Então, o projeto se reestruturou na produtora e foi vital a minha participação. Então, isso faz parte também desse desejo de ser uma primeira direção, mas uma primeira direção onde eu tive uma liberdade criativa e um respeito com relação como eu via e como eu imaginava essa história em tela, de uma forma muito, com muita confiança, assim, foi super importante. Não, e muito assim, eu fiquei bastante impressionada com a sua direção, assim, as suas escolhas, aquela imagem da corrente sobre as fotos, aquilo ali já começa, assim, não vou dar spoiler, não posso falar muito, mas vocês têm que assistir o filme, porque é muito bonito, parabéns, é muito bonito, essas escolhas como direção ficam muito evidentes no filme, sabe? A gente sente a sua presença. E a seu set era todo feminino também, como a Jean? Praticamente. O meu set era todo feminino, da direção de foto, da assistência. Então, nós estávamos numa equipe de 5 pessoas, né? E tivemos assistência de câmera, técnica de som direto, assistência de direção e diretora de fotografia, todas mulheres. A pesquisadora também, a Luana Rocha também, né? Ali fazendo um trabalho prévio junto com a gente.
Eu gosto também de pensar como é que esse corpo feminino interage com o mundo e como é que isso forma o nosso olhar. Então, acho que quando a gente fala de cinema de mulheres, quando a gente fala de cinema de mulheres negras, de pessoas negras e de pessoas trans, e dentro dessas relações de minorias sociais, a gente também está falando como esses corpos são condicionados a estar nessa sociedade, ou como é que eles estão em conflito, né, com o que é essa sociedade. E isso acaba impactando muito em como a gente vê as coisas, em como a gente interage com as coisas. Eu acho que o cinema é sobre a nossa relação com o mundo, né? Então não tem como, a gente não consegue desassociar quem nós somos num processo criativo e nem na forma como a gente olha para um determinado tema ou para um determinado local e espaço, assim. Acho isso se Muito, define muito. muito, com certeza. E você acha, assim, que quando eu fico pensando, né, na sua fala, o último censo que foi feito, a última estatística levantada pela Ancine foi de 2016, onde apenas 17% eram mulheres que tinham produzido filmes, dirigido filmes, eram apenas 17% mulheres. E nenhuma mulher negra. Sim. Sem nenhuma diretora negra em 2017. A gente vê que 5 anos, né? De 2017, 2016 para agora, 6 anos, a coisa mudou. Mas é assustador, né? E ainda é um percentual muito baixo, né? De mulheres negras na direção. Como é que você vê isso? Sim. Eu sinto que a gente está nesse momento onde a gente tem um retrocesso de políticas públicas muito forte, né? E se esse número é assustador, o meu receio é se a gente vai conseguir manter e ter a manutenção desse levante feminino, desse levante do cinema negro no acesso a recursos públicos, no acesso à tecnologia, no acesso à produção audiovisual. E aí, quando a gente vê esses dados da Ancine, a gente está falando de 2016, 2017, ou seja, essa ilusão de que um século, de que 130 anos depois da abolição, a gente teria, né, a inserção das pessoas negras dentro das instituições, dentro dos espaços de poder, dentro de uma produção de conhecimento, é uma grande ilusão. Né? E quando a gente fala do longa-metragem, mesmo um filme longa-metragem de baixo orçamento, é um recurso alto a ser acessado para uma população negra dentro do cinema. Então, a gente tem um grupo grande de cineastas despontando no curta-metragem, mas esse passo entre o curta para o longa-metragem, ele é um processo muito longo, né? Já é um processo longo, independente da questão étnico-racial, mas se torna mais longo e mais dificultoso quando a gente vem com as questões de gênero e de raça e de território. A gente não pode esquecer o que é estar no Sudeste e o que é estar no Norte do país, o que é estar na parte centro-oeste do país e acessar recursos também para fazer um longa-metragem. Então, eu sigo preocupada. Eu sigo atuante também, eu faço parte da Associação de Profissionais do Audiovisual Negro, também desde 2016, então esses dados que você trouxe e outros, é o que a gente se debruça, é o que a gente olha para pensar em como tensionar com o Estado, como tensionar com o mercado, entendendo que agora os players mais fortes são os VODs, e quem é que eles estão contratando, quais são essas produtoras, quais são esses diretores e diretoras, né? E a gente também tem uma interlocução com eles. Eu acredito muito que a gente tem que se colocar em movimento para ir mudando esse contexto, mas é muito triste pensar que todos os impactos da pandemia ainda interferem no que são as produções recentes de diretoras negras, como a própria Viviane Ferreira, com Hoje é Dia de Jerusa, Um Dia com Jerusa. Quando é que a gente vai ver esse filme no cinema? Né? Quando é que a gente vai conseguir distribuir o próprio Chico Rei? Quando é que a gente vai conseguir distribuir ele em salas comerciais? Isso se torna mais uma outra grande questão, no sentido de como é que a gente dá continuidade para essas obras, né? Depois de um percurso tão dificultoso para a própria realização da obra. Pois é, porque a gente vinha
o setor ele vinha numa organização que previa, sim, a democratização dos acessos, saindo dos eixos, né, dos centros das grandes metrópoles, do Rio São Paulo. Nós víamos o início do investimento para pessoas de etnias e pessoas de gênero, diversos gêneros, enfim. A gente começou a engatinhar e agora está difícil. Para onde que a gente vai, né? O que vai acontecer? Porque eu estava lendo ontem que são 700, quase 800 produções paralisadas que venceram editais do Fundo Setorial, que são produtoras que provavelmente 80% são de médio porte. Médio e pequeno porte não tem como se sobreviver. Sim. É um desmonte real do nosso setor. Sim, é verdade. Eu também tenho uma produtora, chama Oxalá Produções, e aí a gente tem feito diferentes perfis de conteúdo, né? Eu acredito que muitas produtoras estão nesse movimento, né? Uhum. Como você citou no início, a importância da Lei Aldir Blanc para a realização desse festival, e a Lei Aldir Blanc tem impactado também em toda a cadeia da cultura, que também está passando para o audiovisual, né? Uhum. Então, dentro da Oxalá, a gente também tem feito alguns projetos com a Lei Aldir Blanc, adaptações de peças de teatro para o audiovisual, adaptações de festivais de música, e como é que a gente vai aí, como é que as produtoras de pequeno porte, como a minha, têm se desdobrado em diferentes perfis de projeto para se manter atuante. Entendendo que agora a Ancine e o Fundo Setorial é uma incógnita, né? Eles brincam, eles estão brincando com as vidas das pessoas, eles estão ignorando a importância do mercado de audiovisual para fomentar não apenas as produções, mas a gente está falando de construções de perspectiva, né? Tantas pessoas que estão se formando, tantos jovens que estão se formando, e estão se formando para qual área, né? Exatamente. Isso é muito, muito triste também pensar nisso. Essa é a desmobilização, né? A perspectiva do jovem, que realmente eu acho que quantas universidades de produção de cinema e de audiovisual, de fotografia, de artes cênicas, vão fazer o quê? Né? E postos de trabalho, né? Postos de trabalho. É muita gente que trabalha no nosso setor que... Sim. E que está mudando de setor, está tendo que mudar de profissão, né? Isso eu acho que é um outro ponto muito negativo, que a gente já está começando a perder talentos, a gente já está começando a ter uma instabilidade muito forte na nossa área, né? E como continuar e como seguir, eu acho que quem é do cinema, ou até mesmo ser exclusivamente da área do cinema, vai ser difícil. Eu Não acho vai que dar. quando a gente quando a gente fala de audiovisual, é justamente na ideia de que a gente vai ter que trabalhar com muitos formatos para conseguir se manter ativo. A própria, no meu caso, né, Infinito, que é uma produtora de conteúdo, uma produtora de festivais de cinema, na pandemia a gente se reinventou e criou a plataforma, que foi assim, e foi muito rápido, por conta da gente contar com o apoio das embaixadoras da Infinito, que é da Liliane Kawase, da Laura Fernandes, da Renata Garcia, que foram mulheres que apoiaram essa iniciativa, e a gente conseguiu construir essa plataforma. Porque senão nós estaríamos paralisados também. Porque parou tudo, né? Agora, vamos falar do seu filme. Vamos voltar para o seu filme, porque eu acho que o seu filme ele tem uma dimensão... Assim, a gente está vivendo um momento muito importante da sociedade também no debate do antirracismo, né? Chega, basta de tudo que a gente já passou. E de que maneira o audiovisual, de que maneira o seu filme, né, ele pode ser um veículo até de utilidade pública, porque é para as pessoas entendam a história do protagonismo negro, porque a gente não vê o protagonismo negro. A gente não vê nem protagonismo feminino, muito mais. Agora, o negro, então fala dessa importância, né, de como o filme pode ser um veículo de informação e de
E de marketing, tem que ser não de marketing, mas de utilidade pública mesmo, de informação. Sim. Eu acho que o cinema ele tem essa possibilidade de engajar as pessoas, né? De fazer com que a gente conheça e se aprofunde em temas que a gente não tem proximidade cotidiana. E eu acredito que o Chico Rei, entre nós, a gente está buscando trazer uma série de pautas, né? Quando a gente fala sobre a questão do racismo e do racismo estrutural, a gente não está falando das pessoas, nós estamos falando do sistema que a gente vive, né? Então, quando eu acho que uma das coisas que foi muito importante pessoalmente, né? Acho que o bom é quando o filme nos ensina também. Uhum. Então, eu fui muito ensinada sobre o conhecimento que foi trazido de África, eu fui muito ensinada sobre como é importante que as nossas crianças de diferentes etnias saibam o que aconteceu dentro do processo histórico do nosso país. E por que que ele foi conduzido dessa forma. E como é que esse ouro que foi extraído impacta até hoje no que é o Brasil, no que é a Inglaterra, no que é a Europa. Eu acho que a história ela tem uma relevância no sentido da gente compreender quem nós somos nesse mundo, né? E o Chico Rei tem esse interesse de fazer com que as pessoas negras, principalmente, compreendam quem elas são, a partir de uma perspectiva que seja afirmativa sobre o seu conhecimento, que seja afirmativa sobre a sua origem. E não que a gente continue com esses processos. Eu me recordo muito das minhas aulas de história, e a forma que, quando a gente vai falar de escravidão, você se torna um ponto focal de olhares, né? Eu cresci na Zona Oeste de São Paulo, eu sou uma pessoa que é classe média, que estuda em escolas que, mesmo não sendo particulares, não tem crianças negras. Então, quando você vai falar de escravidão nesse contexto, você se torna um ponto focal, porque as pessoas te olham com pesar. E o Chico Rei é muito para a gente mudar essa chave, para a gente entender que ocorreu uma escravização, que existia uma pessoa, um sujeito, uma pessoa de conhecimento, uma produtora de conhecimento. Eu acho que até hoje as pessoas negras estão ali batalhando para serem vistas como produtoras de conhecimento. E o cinema tem essa possibilidade da gente produzir esse conhecimento, né? E eu acho que quando eu me deparo também com o processo de gentrificação, como ele é forte e como ele continua atuante e como ele impacta nas possibilidades de formação de comunidade. O que seria o centro de São Paulo se a gente não tivesse desmobilizado essa comunidade negra, né? Se ela tivesse possibilidade de manter as suas estratégias juntos, né? De construir instituições. Então, eu gosto muito da Vilma Reis, que é ouvidora pública de Salvador e foi pré-candidata também na prefeitura, e ela fala que o racismo do Brasil é sofisticado, e ele é mesmo. A gente pensa, às vezes, que tudo que a gente está passando é um devaneio, né, de um certo presidente, mas não, gente, isso tudo é muito bem orquestrado. É muito bem orquestrado porque a gente do cinema está sentindo essa orquestração. A gente está sentindo o silenciamento que está gerando, né? Então, eu acredito muito que o cinema tem que ser, e o filme pode ser esse motor para que a gente consiga entender as dimensões dessas ações, né? A dimensão do que é a gente ignorar a cultura negra. Por que a historicidade brasileira é contada dessa forma? Você desmobiliza uma população, você gera vergonha, você gera negação, e tudo isso faz com que essa população também perca a sua força, né? Eu acho que o Chico Rei é o desejo das pessoas se tornarem potentes de novo e se verem potentes de novo também. Parabéns, minha amiga. Ah, como eu concordo com você, e como é importante o que você disse, como é importante a gente ter esse espaço e poder produzir esse tipo de conteúdo que vai enriquecer tanto a nossa formação, né? Como brasileiros, como cidadãos. Olha, eu vou abrir aqui para os comentários, tá? Tá bom. Vou perguntar aqui. Adorei saber dessa equipe por mais filmes com mulheres no comando. Viviane comentando aqui, ó. Olha, aqui o Geraldo Nogueira. Na minha infância, em BH, assisti várias rodas de congado
Dá até saudade. É lindo demais, Congado. Eu tô apaixonada. Já quero fazer um próximo filme, um próximo conteúdo que continue conhecendo esse universo, assim. Olha, eu estou perguntando se o filme está disponível. O filme está disponível, vai ser exibido no sábado, no dia 17 de abril, de meio-dia às 4 da tarde. A hora que você entrar, o filme começa dentro desse período, tá, pessoal? Olha, o meu tempo está acabando! Acabando! Sim, a Vai gente tem acabar. que ver a Mulher Oceano. Agora que eu vi, vai começar a Mulher Oceano. Joyce, muito obrigada pela sua participação. Uma honra ter seu filme. Muito obrigada. Vamos todos assistir agora Mulher Oceano. Obrigada pelo convite, Adriana. Adorei demais a nossa conversa. Boa noite a todos que ficaram aí acompanhando a nossa live. E você, por favor, mande seus filmes pra gente. Eu quero conhecer o próximo, tá? Ah, sim, com certeza. Por favor. Pessoal, amanhã eu vou estar aqui com a Ítala Nandi e com a Vita Pereira, duas diretoras, a atriz de Ítala Nandi e a diretora Vita Pereira. Boa noite, nosso tempo acabou e vamos ver Mulher Oceano na Info.online. Beijo, Joyce. Beijos. Prazer falar Beijos. com você, linda. Tudo de bom. Beijão. Vamos